Olá, seja bem-vindo a esta edição. Você confere agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. Um estudo vinculado à Universidade de Oxford acende um alerta sobre a fonte de informação dos jovens. 2/3 dos entrevistados em todo o mundo assistem a pelo menos um vídeo curto em redes sociais sobre um tema informativo toda semana. O problema é que, além de gerar ansiedade, muitas informações podem não ser verdadeiras. Vídeos curtos veiculados nas redes sociais são a principal fonte de informação dos jovens, à frente da imprensa tradicional. O alerta é do relatório do Instituto Reuters para o estudo do jornalismo, vinculado à Universidade de Oxford. O texto afirma que os vídeos estão se tornando uma importante fonte de informação online, especialmente entre os mais jovens, e acrescenta que em certas áreas da Ásia, América Latina e África, as redes sociais são, de longe, a porta de entrada mais importante para as notícias. O relatório é baseado em pesquisas online realizadas pela empresa YouGov, entre 95 mil pessoas em 47 países. Destaca-se o caso do Peru, onde 30% dos entrevistados afirmaram que o TikTok é a sua principal fonte de informação, contra 2% na Dinamarca. Seguindo a tendência dos últimos anos, o estudo mostra que 2/3 dos entrevistados em todo o mundo assistem a pelo menos um vídeo curto sobre um tema informativo toda semana. O grande problema para a imprensa tradicional é que quase 72% deste consumo de vídeo ocorre em plataformas e redes sociais, em comparação com apenas 22% nos seus sites originais, o que levanta questões sobre a sua capacidade de gerar lucro. No Facebook e no X, antigo Twitter, cujas audiências envelheceram, a mídia tradicional continua dominante, embora estas redes tendam a dar cada vez menos espaço à informação. Mas no TikTok, Instagram, Snapchat e YouTube, de público mais jovem, a busca por informação é feita mais por meio de criadores de conteúdo e influenciadores do que por veículos tradicionais e jornalistas. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura advertiu que a baixa escolaridade, crianças fora da escola e a falta de políticas educativas vai custar 10 trilhões de dólares à economia mundial por ano em 2030. O relatório intitulado O Preço da Inação mostra que a marca supera o Produto Interno Bruto conjunto da França e do Japão, dois dos países mais ricos do mundo. A Unesco destaca um círculo vicioso provocado pela falta de investimento na educação de qualidade. De acordo com a organização, a população com menos formação tem menos competências, gerando trabalhadores pouco qualificados que ganham menos. Essas pessoas pagam menos impostos, o que significa que os governos possuem menos recursos para investir em sistemas educativos acessíveis a todos. O estudo da Unesco diz que cerca de 128 milhões de meninos e 122 milhões de meninas não frequentaram escolas em 2023. Pelo menos 70% das crianças de 10 anos em países de baixo e médio rendimento não conseguem compreender textos simples. Segundo o relatório, o déficit de competência atinge 94% na região da África subsaariana, 88% no sul e oeste da Ásia, 74% nos países árabes e 64% na América Latina e no Caribe. O documento conclui que, caso os países reduzam em 10% o número de jovens que abandonam os estudos de forma precoce, o PIB mundial cresceria entre 1% e 2% ao ano. Os cientistas acompanharam pela primeira vez o despertar de um buraco negro. O evento se intensificou nos últimos anos, o que é motivo para a comemoração da comunidade científica. O sistema, que está a 300 milhões de anos-luz de distância da Terra, teve início em fevereiro deste ano. Os pesquisadores combinaram os dados dos telescópios espaciais e terrestres para detectar o brilho desta galáxia e publicaram os resultados em um estudo divulgado recentemente. De acordo com os cientistas, estes monstros gigantes estão normalmente adormecidos e não são diretamente visíveis. Inicialmente, os astrônomos consideraram que o brilho poderia vir de explosões de supernovas ou até mesmo de eventos de maré, que é quando uma estrela é despedaçada ao se aproximar de um buraco negro. Esses fenômenos têm duração máxima de centenas de dias, enquanto a luz vinda da galáxia em estudo prevalece por mais de 4 anos.
Os pesquisadores acreditam que a razão mais óbvia que explica este fenômeno é perceber que o núcleo da galáxia começa a mostrar atividade. Então, se isso se comprovar, trata-se da primeira vez que cientistas observam em tempo real a ativação de um buraco negro de grande massa. A ONU divulgou o número de civis mortos em conflitos no ano passado, mostrando um aumento de 72%. A taxa é alarmante, principalmente em relação a mulheres e crianças. Volker Turk alertou para o crescimento acentuado da proporção de vítimas entre mulheres e crianças. Os dados indicam que a proporção de mulheres assassinadas em 2023 duplicou e a de crianças triplicou em comparação com o ano anterior. Durante a abertura de uma sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, Turk apelou à comunidade internacional para encontrar caminhos para a paz. Episódios de civis assassinados e feridos se tornaram diários. A destruição de infraestruturas vitais também é uma ocorrência diária. Uma situação devastadora e imprudente. Crianças baleadas, hospitais bombardeados, artilharia pesada lançada contra comunidades inteiras. Tudo isso acompanhado por retórica odiosa, divisão e desumanização. A proliferação desses conflitos representa um fardo crescente para as organizações humanitárias que dependem de países doadores para contornar a tragédia. Turk explicou ainda que no final de maio, a diferença entre as necessidades de financiamento humanitário e os recursos disponíveis era de 40,8 bilhões de dólares, o equivalente a 221 bilhões de reais. O Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas, com sede no Nepal, divulgou um alerta sobre a escassez de água em 2024. Um quarto da população mundial, que depende do derretimento do gelo do Himalaia para o abastecimento, enfrenta um risco muito grave de escassez devido à significativa diminuição das nevascas no topo da cordilheira. De acordo com os cientistas, 25% da população mundial, que depende do degelo do Himalaia para seu abastecimento, enfrenta um risco muito grave de sofrer com falta d'água. O motivo está na significativa diminuição das nevascas no topo dessa cordilheira. O relatório explica que na região, o derretimento contribui com aproximadamente um quarto do volume total de 12 grandes bacias hidrográficas que nascem em altitudes elevadas. Segundo a organização, a neve e o gelo do Himalaia são uma fonte de água essencial para os 240 milhões de pessoas que vivem nas regiões montanhosas e para os 1,65 bilhão que habitam suas bacias em vários países. O relatório mediu o tempo que a neve permanece no solo e incluiu nas áreas afetadas Afeganistão, Bangladesh, Butão, China, Índia, Mianmar e Paquistão. O estudo destaca que a medição da neve na região há mais de 20 anos mostra que o período de 2024 é particularmente incomum. Há 20 anos, as mudanças climáticas e as cotas de caça ameaçam uma tradição que garante a sobrevivência das famílias da nação indígena esquimó, que habitam as regiões árticas da Groenlândia, os Inuites. Na vastidão branca do Ártico, Rielmer Hamiken avista uma foca perto de um buraco de gelo. Vestido de branco, o caçador Inuit avança a passos lentos sobre a neve e aguarda. Depois de bater o pé no chão, o animal ergue a cabeça e então atira. Outra forma de caçar focas é pegar com uma rede. Às vezes é necessário, porque quando o tempo está ruim, você não pode caçar focas na água, ou quando não há tempo suficiente. A cena é rotineira em Tokoromit, perto do Estreito de Scoresby, o maior fiord da costa leste da Groenlândia, nos confins do Ártico. Nesta aldeia de casas coloridas de 350 habitantes, todos os homens caçam ursos, focas, narvais ou bois almiscarados, a depender do nível de especialização. É um estilo de vida ancestral passado por gerações. O jeito que caçamos focas com redes é usado por muitos anos. Meu bisavô provavelmente fez também. Caçamos desta forma por muito tempo. Há cerca de 20 anos, as mudanças climáticas e as cotas de caça ameaçam uma tradição que garante a sobrevivência das famílias inuites. Considerado uma lenda viva entre os caçadores, Rielmer é testemunha ocular dos problemas causados pelas altas temperaturas. Quando virei um caçador lá atrás, não tinha cotas, você podia caçar o que quisesse. Todo ano, dava para caçar ursos polares ou narvais, por exemplo.
Hoje temos o direito de capturar 35 ursos polares por ano. No final de abril já capturamos todos. As regras estão mais estreitas em relação à quantidade que somos permitidos caçar. Os limites para a caça foram estabelecidos em 2005, com o objetivo de frear a queda da população de ursos polares. As peles de urso só podem ser comercializadas na Groenlândia desde 2008, devido a embargos impostos pela União Europeia. Quando pego animais, fico sempre feliz. Fico feliz de poder alimentar minha família e meus cachorros e de poder ganhar um pouco de dinheiro com a pele. Uma universidade da Suécia desenvolveu um teste de análise clínica que em apenas 45 minutos consegue identificar se uma pessoa foi infectada por uma superbactéria. As superbactérias já estão provocando mais de 1.300.000 mortes por ano no mundo inteiro. São as bactérias que se tornam resistentes aos antibióticos. Estas invasoras enfrentam os remédios de igual para igual e muitas vezes vencem, como acontece principalmente em casos de doenças nos pulmões. Os dois principais problemas são a demora para descobrir o tipo da bactéria e o tempo para o exame ficar pronto. Mas um teste desenvolvido na Suécia deverá acabar com este problema. Uma universidade da Suécia utilizou um sistema que permite que, depois de coletado o material, que pode ser de sangue ou urina, o técnico fique à espera do diagnóstico, que sairá em apenas 45 minutos. E junto com o resultado, aparece o remédio certo a ser administrado ao paciente. Tudo pelo equivalente a R$ 172. Na maioria dos países, o resultado dos exames demora no mínimo 24 horas. A espera pode chegar a 3 dias e por preços bem mais altos. Por isso, a expectativa é que este novo teste seja muito utilizado em países mais pobres. E segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, metade das mulheres vai sofrer com uma infecção urinária pelo menos uma vez na vida. Os pesquisadores que desenvolveram o novo exame venceram um concurso e receberam um prêmio de 55 milhões de reais. E cientistas da Coreia do Sul descobriram uma nova receita de arroz que pode provocar uma pequena revolução na saúde das pessoas. É o arroz carnudo. Até parece gelatina, mas é bem mais forte do que isso e com muitas vitaminas. Uma equipe de cientistas sul-coreanos injeta células cultivadas de carne bovina em grãos de arroz com a esperança de revolucionar a alimentação mundial. O líder do grupo de pesquisadores, Hong Jin-ki, acredita que o chamado arroz carnudo pode ser uma forma ecologicamente correta de consumir proteínas, prevenir a fome e alimentar astronautas no espaço. Hong escolheu o grão para a pesquisa por ser a principal fonte de proteína da população asiática. O arroz possui uma estrutura levemente porosa, semelhante a algo que absorve água. Isso permite que o meio de cultura penetre efetivamente em todo o interior. Ela oferece uma estrutura ideal para que as células possam crescer uniformemente de dentro para fora. Empresas de todo o mundo procuram alternativas à carne devido a questões éticas sobre a pecuária industrial e as emissões de gases do efeito estufa. De acordo com o professor, nenhum animal sofreu neste experimento. Mas o processo pode ser demorado. Um grão é revestido com gelatina de peixe para ajudar na aderência e depois injetado individualmente com células de carne bovina antes de ser cultivado em uma placa de Petri por até 11 dias. O arroz carnudo da equipe sul-coreana contém 8% mais proteína e 7% mais gordura do que o arroz normal. Para aqueles que estão limitados a apenas uma refeição por dia, um ligeiro aumento no teor de proteína, mesmo que um pequeno aumento percentual, se torna extremamente importante. Na verdade, para aumentar essa porcentagem, muitos pesquisadores conduzem muitas pesquisas sobre como melhorar as proteínas em variedades de arroz. Hong e sua equipe pretendem produzir em grande escala e esperam a aprovação do uso em emergências alimentares em 2 países africanos. O líder da pesquisa está convencido de que a biotecnologia pode melhorar a forma como os humanos se alimentam. Um estudo publicado pela Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, mostrou que alguns tipos de alimentos podem deixar algumas pessoas ainda mais ansiosas.
Uma dieta rica em gordura pode influenciar nas substâncias químicas cerebrais dos seres humanos de uma forma que alimenta a ansiedade. A pesquisa foi feita com ratos de laboratório. No processo, eles foram divididos em 2 grupos. Um grupo recebeu uma dieta padrão de cerca de 11% de gordura durante 9 semanas. O segundo grupo seguiu uma dieta com 45% de gordura, composta principalmente de gordura saturada de produtos de origem animal, também por 9 semanas. Ao longo do estudo foram analisadas as fezes dos animais para avaliar as bactérias intestinais e eles foram submetidos a testes de comportamento. O resultado dos testes mostrou que o grupo que teve uma dieta rica em gordura engordou e apresentou genes ligados ao estresse e à ansiedade. A pesquisa mostrou que essa mudança compromete o revestimento intestinal, permitindo que as bactérias entrem na circulação do corpo e se comuniquem com o cérebro através do nervo vago, uma via que liga o trato gastrointestinal ao cérebro. Os pesquisadores ainda alertam que a descoberta abre o debate não só sobre a alta ingestão de gordura, mas sobre a qualidade da alimentação, principalmente infantil. Os alimentos gordurosos vêm sido introduzidos na alimentação de forma cada vez mais precoce e já vem mostrando consequências. A taxa de obesidade em crianças aumentou mais de 4 vezes nos últimos 30 anos. No entanto, o que a pesquisa mostra é que a comida gordurosa pode, além disso, influenciar a microbiota intestinal desde cedo, o que poderia tornar as crianças mais suscetíveis a transtornos psiquiátricos na vida adulta. Esta edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.